eu quero fazer uma ponte com João 10 para você entender a importância. Eu também assisto canais e alguns deles estão defendendo a ideia que para escapar com as nossas vidas temos que correr para o deserto, como aqui no nosso país não existe deserto, seria a selva amazônica, né? Quem sabe a selva amazônica não está sendo preservada para esse fim, para esse dia. Isso pode acontecer? Claro. Mas vamos aqui falar pela luz da palavra. Aí alguém, tomada do pavor, tomada do medo, entende isso aqui, sabe que isso aqui vai acontecer, e toma iniciativa própria antes do tempo e se enfia, se embrenha dentro da selva amazônica. Nos outros países que não tem selva, mas tem deserto, se embrenha dentro do deserto. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão ser alcançadas pelo maligno, vão ser alcançadas pelo inimigo das nossas almas, porque elas estão por conta própria. Lembra que em Apocalipse está escrito que o dragão lançará água atrás da mulher. Água é povos, é o inimigo, o anticristo, que tem todos os poderes governamentais na mão. Aonde souber que tem um grupo de pessoas que não aceita a marca da besta, ele manda gente atrás. E se alguém está por conta própria, eles vão alcançar. Mas em Apocalipse 12, você vê claramente que Deus usará a terra, abrir a boca para engolir as águas. Aí é só você olhar para o que aconteceu com Coré e aqueles que opositaram Moisés. Por isso o espírito de Moisés novamente entra aqui. A terra abriu a boca e engoliu os opositores de Moisés. É exatamente o que vai acontecer quando o inimigo, quando o anticristo enviar povos, seu exército armado, para atrás daquele grupo que Deus ampara, que Deus está na proteção. Agora, João 10. Muito bem. Agora, para que isso aconteça, para que você esteja na proteção, no Salmo 91, a condição é que você ouça o pastor. Observe João 10. A primeira descrição, nós estávamos presos num curral. Era quando nós estávamos no mundo. Era o povo lá no Egito. Jesus abriu a porta, por isso ele disse, eu sou a porta. Tirou o povo do Egito para um deserto. Você está no mundo diante dessa influência do maligno, do diabo, do anticristo. Aí você crê, você não fugiu. Quando chegar a hora certa, a hora exata, as testemunhas irão cooperar e o Espírito de Cristo irá ajudar. E as testemunhas de Cristo, aquelas que ouvem ao Senhor Jesus, que são ovelhas, as minhas ovelhas são aquelas que ouvem minha voz, irão entender exatamente a hora certa que tem que sair e para onde tem que sair. As minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e eu vou na frente. Quem entra por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Nós era ovelha, estava preso. Nós tínhamos um Senhor que só nos extorquia, só tirava a nossa lã. Era o povo de Deus lá no Egito, que hoje é uma figura do príncipe desse mundo, do diabo. Nós ouvimos a mensagem da salvação, cremos, saímos do Egito. Jesus é a porta, nós cremos nele e saímos. Muito bem, saímos para o reino. Mas aqui em Apocalipse, quando for dado poder para pisar o átrio, novamente nós temos que sair do sistema. Por isso, quem entra por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará por pastos verdejantes, água cristalina. Olha como a palavra está em harmonia. Você saiu no tempo certo, você saiu para onde? Por pastos verdejantes, para água cristalina. Eu posso citar Isaías 43, Oséias 2 e 14, que lá no deserto, onde o povo está, que é o Salmo 91, lá a água brotará, lá os frutos brotarão, os animais selvagens não atacarão, porque lá em Oséias fala muito claro que ele, Deus, ordenará, fará um acerto, um concerto com os animais, e os animais não atacarão. Igualzinho, Isaías 35 fala
E o deserto se alegrará disto, o povo está lá. E o surdo ouve, o cego vê. Ou seja, ele, Deus, eliminará, tirará toda a predação. Predação que fez alguém ser surdo, outro ser manco. E você encontra, nesse caminho não tem predador, mas só voltarão, só entrarão em Sião, só entrará os remidos do Senhor. Lá não passará imundo, também não tem predadores. Você está no sistema. Você não ouviu medo, você ouviu a fé. Você saiu. Você foi no caminho, você entrou, saiu e encontrou pastagem. Deus coloca uma mesa farta na presença dos seus adversários. Muito bem. Deus que está lá cuidando da igreja, também o Espírito de Deus, que esteve nos ministérios de Elias e nos ministérios de Moisés, está nas testemunhas. Sabe o que vai acontecer? As testemunhas vão saber, se dirigido por Deus, chova no deserto tal, lá vai chover. Não chova em lugar tal, não vai chover. Por isso o espírito de Elias. O que é que vai acontecer? Vai enfurecer mais e mais o inimigo, porque isso é desonra para ele. Porque isso é afronta para ele. E em cada acontecimento desse, um grupo vai despertar. Um grupo vai crer. Lembra na parábola das 10 virgens? 5, todas dormiram, mas 5 despertaram. Lá está escrito como grito da meia-noite. Muito bem. Então as testemunhas estão exercitando o seu poder. E esse poder para combater a besta, dizendo: você não é dono, você tem domínio sobre as pessoas. Você tem domínio, o teu domínio se limita onde os governantes se corromperam, se curvaram a ti. Aí vamos voltar para da vacina. Vamos criar aqui, pela luz da palavra aqui. Você aceitou a vacina, você não irá entender tudo isso, não irá compreender, mas se de repente você entendesse a Deus, é mais negócio servir a Deus. Aí você vai para onde? Você, aonde for, vai ser seguido pelo sistema, porque o sistema saberá onde você está. E Deus, sabendo disto, não vai lhe aceitar, você é uma ameaça. Por isso, você vai encontrar que no final dos dias, o anticristo obrigará todos, grandes e pequenos, colocará um chip na mão, ou na testa, ou ter o número da besta. Isso para que todas as pessoas, sendo pobre, rica, culta ou não culta, não fiquem de fora. Para que ele possa controlar, prevendo esse fim. Entendeu como é que é as coisas? Aí, muito bem. Essas testemunhas que terão poder lá são as mesmas que hoje têm poder sobre os vírus, sobre as enfermidades. Porque desde que Jesus, a última vez que esteve com o discípulo, ele disse: fique em Jerusalém e fique lá até que do alto seja revestido do poder. E após ser revestido do poder, seja minha testemunha. Samaria, Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. E com o poder que as testemunhas tinham, o que aconteceu? Milagres, curas, ou seja, expulsava o predador. Muito bem. Essa mesma descrição, descrita a Isaías, que haverá um caminho, que quando esse caminho entrar, que é Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O surdo ouve, o cego vê, o coxo anda. João disse: vai lá, pessoal, pergunta se de fato aquele que estará aí, que se diz ser o Cristo, é de fato aqueles que os profetas tinham falado. O que é que Jesus respondeu? Disse: volta isso para João. O surdo ouve, o cego vê. João disse a ele mesmo. Se comunicou pela palavra, pelo espírito dos profetas, pelo espírito da palavra, pelo espírito da profecia. Então, as testemunhas hoje estarão também, são iluminadas pelo mesmo espírito. E esse espírito será revestido de uma autoridade compatível com o poder do inimigo. Eu acredito assim. Se foram de cada 10 anos, 30% se corromperam, então o poder do inimigo, o mais que ele pode ter, corresponde a 30% do que as testemunhas terão. Entende o negócio? Então você não deve correr antes, fugir antes, como algumas pessoas dizem.
Não temas que eu sou contigo, ó pequeno rebanho, disse Deus falando através de Isaías no 47:10. Não temas, ó pequeno rebanho. Confundido e tornar-se em nada serão os que contenderam contra ti. Ó povozinho de Jacó, você não deve temer, você não deve ouvir o medo, porque se ouvir o medo, é ouvir um outro pastor. E Jesus disse, as minhas ovelhas não ouvem estranho, não ouvem o medo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quem ouve a voz do pastor de Jesus, entra, sai em pastos verdejantes, águas cristalinas, e coloca-se a uma mesa farta na presença dos meus adversários. Veja lá a descrição de Oséias 2 e o verso 14, como também de Isaías 43. Se não está exatamente, tem tudo a ver com essa mesa farta, porque ela vai ter fartura. A terra voltará a ser fértil por causa do povo de Deus que está ali, do próprio Deus. Salmo 91. Então, veja só, esse ato que Deus foi dado o poder, que Deus permitiu, pode ter certeza que está incluído a igreja inteira. Porque se o seu líder não tem visão, não é uma testemunha, está do lado da besta, vai aceitar o governo da besta e vai conduzir ou levar todo o seu rebanho para lá. Exceto no meio deles, alguém vai correr para a palavra e vai descobrir e vai cair fora, porque você tem essa oportunidade. É exatamente Deus nos últimos dias está trabalhando, fazendo isso através da internet. Olha o que a internet está nos permitindo alcançar, entrar em locais, em países fechados. Você tem acesso. Por isso eu peço, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e clique naquele sininho. Porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você vai ter oportunidade de ouvir e compartilhar com seus amigos para que entenda. Nós vamos estar falando aqui pela luz da palavra. Então analise tudo o que eu falo, se não está em comum acordo, de acordo com o Espírito da profecia, com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Cristo, o nosso agente dos últimos dias. E esse Espírito irá separar muitos para testemunhas, que irão tirar o povo de debaixo das garras de Faraó, para o reino de Deus, e que também irá tirar no momento certo de debaixo do sistema, para o local que é o Salmo 91, que é onde tem pastos verdejantes e águas cristalinas. Você não pode esquecer disso, tá ok? Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.